Bom dia, a paz do Senhor, amada igreja. Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Aqui, missionária Sandra, estamos mais uma vez com Minutos de Fé, trazendo uma palavra de fé e edificação para a tua vida. Amém? Louvado seja o Senhor. Hoje eu quero estar dando o exemplo da oração de Davi. Vamos falar sobre esse exemplo de oração, porque nós sabemos que nem todas as orações, nem todas as nossas petições que são feitas em oração são atendidas pelo Senhor. Mas quero mostrar neste exemplo a importância também de ouvir a voz de Deus na tua oração. Enquanto você ora, enquanto você fala com o Pai, faz o seu pedido, a tua prece ao Senhor, é importante também aprender a ouvir Deus, para saber qual é a vontade de Deus, para saber se aquilo que você está pedindo está dentro da vontade do Senhor. E quanto mais você tem essa intimidade com o Pai, você vai aprender a ouvir o que Ele está dizendo. E então você ouve o que Ele está te dizendo e ali você entende qual é a vontade do Pai. Você vai saber qual é a vontade do Senhor. Davi orou ao Senhor porque sentia em teu coração, intentava em teu coração a construir uma casa para o Senhor, a construir um templo para o Senhor. Mas enquanto ele orava pedindo isso, essa oportunidade, o Senhor lhe mostrou que ele não construiria esse templo de oração. Então, este exemplo de oração é a oração de Davi. Quando lhe foi negado o privilégio de construir o templo para o Senhor. Então, neste exemplo, nós vamos ver a negação de Deus para com Davi. Vamos ler lá em 2 Samuel, capítulo 7, verso 18. Mas eu não quero estar lendo somente o verso 18, eu quero ler até o 22, do 18 ao 22. Então entrou o rei Davi e ficou perante o Senhor e disse: Quem sou eu, Senhor Jeová? E qual é a minha casa que me trouxestes até aqui? E ainda foi isto pouco aos teus olhos, Senhor Jeová, senão que também falastes da casa de teu servo para tempos distantes. É isto o costume dos homens, ó Senhor Jeová? E que mais te falará ainda Davi? Pois tu conheces bem a teu servo, ó Senhor Jeová. Por causa da tua palavra e segundo o teu coração, fizeste toda esta grandeza, fazendo-a saber a teu servo. Portanto, grandioso és, ó Senhor Jeová, porque não há semelhante a ti, e não há outro Deus, senão tu só, segundo tudo que temos ouvido com os nossos ouvidos. Amém? Tá aí a importância da gente prestar atenção no que estamos falando com o Senhor e também no que Deus vai ouvir. Muitas vezes, Deus vai falar entre a sua oração, Ele vai falar contigo, tá? Então, você deve estar sempre atento enquanto está orando. Não se preocupe só em falar, preocupe-se em ouvir. Há tempos no meio da tua oração que você deve ficar em silêncio também. Não é só falar, é ouvir também, tá? Deus te deu uma boca para falar e 2 ouvidos para ouvir. Então, ouça o que Deus vai falar contigo. Se assim, Deus neste momento não falar, pode ter certeza que Deus vai usar pessoas para falar com você. Deus vai usar um líder religioso, Deus vai usar um sacerdote, Deus vai usar outras maneiras, Deus vai usar o jeito que Ele querer para falar contigo. Então preste atenção nos sinais que Deus vai te mostrar. Ouça o que Deus vai falar, tá? Deus pode usar pessoas para falar contigo e te trazer respostas sobre aquilo que você orou no secreto com o Pai. Assim como fez aqui com Davi. Ele orou pedindo ao Senhor essa oportunidade, expôs os sonhos dele,
para o Senhor, e Deus usou Natã, o sacerdote Natã, para falar com Davi. E depois de ter passado o recado de Deus, né? Para depois ter passado, transmitido o que Deus estava falando, né? Para Davi, então Davi se recolheu e foi entrar à presença de Deus para falar com o pai. E então ele reconheceu quem era Davi, né? Davi diz: quem sou eu, né? Quem sou eu, né? Para estar ali na presença do Senhor. Quem é Davi? E ele diz: Senhor, tu sabes, tu me conheces, né? Então ele expôs ali tudo o que ele estava sentindo e reconhecendo que realmente ele não poderia ali construir aquele templo. Ele entendeu. Ele disse ao Senhor, ele expôs ao Senhor: quem sou eu, né, Pai? Quem sou eu? Quem é toda a minha casa, a minha descendência, a minha geração que veio, meus antecedentes, né? Mais correto dizer, quem são os meus antecedentes para que hoje eu estivesse aqui na tua presença. Ele reconheceu isso, ele reconheceu toda a sua linhagem, da onde ele veio, ele expôs isso ao Senhor e ele disse ao Senhor: e ainda foi isto pouco aos teus olhos. Tudo que ele tinha feito, ele disse que ainda o que ele fazia para o Senhor ainda era pouco, né? E ele então expôs isso ao Senhor. E ele disse: o que mais, Senhor, eu falarei a ti, pois tu já me conheces. Ele estava mostrando ao Senhor o sentimento que ele estava sentindo. Claro, Davi deve ter sim se entristecido no coração, por ele não poder construir aquele templo ao Senhor, não realizar esse desejo que estava dentro dele, mas ele aceitou o que o Senhor estava falando. Ele entendeu a explicação, porque Deus, ele é tão maravilhoso que até explicou o porquê Davi não poderia construir aquele templo, né? E então ele aceitou a justificativa de Deus. E também Deus disse que a descendência dele construiria esse templo. E ele se alegrou no coração. Por quê? Porque Deus estava dizendo, era como se Deus estivesse dizendo para ele: eu ainda vou te honrar neste sonho. Porque a maior alegria para a gente é saber que Deus não está só nos abençoando, mas abençoando toda a nossa descendência. Davi se alegrou porque Deus escolheria o seu filho Salomão para construir este templo, para construir a morada do Senhor. Então ele diz: grandioso és, ó Senhor, porque não há semelhante a ti, e não há outro Deus senão tu só, segundo tudo que temos ouvido com os nossos ouvidos. Olha só, não existe outro Deus. E ele reconheceu isso, e ele reconheceu a grandeza de Deus. Então, nós precisamos aprender em nossa oração que nós precisamos expor ao Senhor tudo que nós estamos pedindo, prestar atenção em nossas orações, mas também prestar atenção nas respostas de Deus. Precisamos falar, mas precisamos ouvir. Precisamos estar ali num diálogo com o Senhor, tá? Enquanto um fala, o outro está escutando, tá? E enquanto você escuta, Deus está falando. Então precisamos parar para falar e para ouvir, tá? E vai ser segundo a vontade de Deus. E Deus vai sim trazer resposta naquela oração, ou Deus vai então usar uma pessoa para trazer a concordância daquilo que Ele quer. Deus pode usar uma pessoa, um líder religioso, assim como Ele usou Natã, o sacerdote, para falar o que Deus estava querendo que Davi fizesse, tá? Então, Ele usou a Natã e também vai usar outra pessoa para falar contigo e vai trazer concordância. Deus vai falar contigo e você precisa ouvir e se quebrantar, receber a palavra que vem do Senhor, tá? Entender o porquê Deus está fazendo aquilo. Deus, Ele é maravilhoso.
Os pensamentos dele são muito maiores e melhores do que o nosso. Assim como Davi reconheceu que não existia outro, porque grandioso era o Senhor, e quem era ele, para falar algo, para paralisar a obra de Deus? Ele reconheceu tudo isso. Então, você também precisa reconhecer o que Deus tem para a tua vida. Quem somos nós para paralisar os projetos de Deus? Quem somos nós para fazer algo? Algo que seja tão importante sem a permissão do Senhor. Nós não podemos fazer nada sem a permissão e a bênção do Pai. Tudo tem que ser no tempo do Senhor. E eu creio que há um tempo determinado para todas as coisas em nossa vida. Assim como diz no livro de Eclesiastes, nós temos um tempo determinado para todas as coisas em nossa vida. E assim será, conforme a vontade do Senhor. E eu creio que, mesmo que seja algo que você sentiu no teu coração, Deus apenas te deu esse gostinho, esse privilégio para saber que futuramente Deus vai fazer sim na tua vida, tá? É algo futuro. Deus revelou isso a Davi, que aqueles planos que Davi tinha no coração eram algo futuro, algo que seria para a descendência dele concluir os projetos que Deus já tinha colocado. Então, é maravilhoso, porque nós não vamos estar aqui por toda a eternidade, mas nós vamos partir e a nossa descendência vai ficar. E nós não vamos poder ver o que eles vão fazer de bom para o Senhor. Mas aqui em Davi, Deus deu esse privilégio a Davi para saber que a descendência dele seguiria o Senhor e da descendência dele continuaria ali o reinado para toda a eternidade. Que o nosso Salvador veio dessa descendência e ele está no trono até hoje, a reinar sobre todas as coisas e todos o teu povo, Então, Jesus, ele continua a reinar e ele veio da descendência de Davi, E ali a promessa do Senhor se cumpriu e o Deus deu sim essa alegria ao coração de Davi, trazendo essa revelação de algo futuro, E como que é grandioso saber que Deus vai fazer algo grandioso na vida da nossa descendência e isso vai trazer o que? Honra para as nossas vidas, assim como trouxe honra naquele momento para a vida de Davi. Então, entregue os seus sonhos, seus projetos nas mãos do Senhor, mas aprenda a confiar e esperar e aprenda a aceitar a vontade do Senhor, sabendo que aquilo que o Senhor prometeu, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir, você pode ter certeza, tá? Se assim for a vontade dEle, Ele vai cumprir. E Ele pode usar pessoas para estar trazendo essa concordância na tua vida. Então fique atento, se quebrante e deixa Deus trabalhar na tua vida. Amém? Então, esse é um exemplo de que, às vezes, a nossa oração ela pode ser negada, mas Deus vai te revelar o porquê que Ele negou aquilo. Amém? Que o amado Deus possa trabalhar na tua vida, no teu coração, trazendo paz, alegria, discernimento e entendimento de cada palavra a ser revelada. E que Deus possa usar as várias maneiras que Ele tem para falar contigo e trazer concordância sobre esse projeto que você está colocando diante do Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Ele faça resplandecer a luz do Senhor sobre ti e te dê a paz. Fiquem todos na paz do Senhor e tenham todos um excelente, abençoado dia na presença do Pai. Amém, Jesus.